Bobiô Dançou. Quem curte a Xuxa com certeza lembra dessa música. Mas será que você é mesmo fã a ponto de lembrar da existência do programa? Bobiô Dançou foi a primeira aposta de Xuxa para os adolescentes e sua primeira atração aos domingos, invadindo a faixa vespertina da Globo em 89. Mas você sabia que o programa demorou muito para sair do jeito que nós conhecemos? Calma, eu vou te contar. Só que antes não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, que é para não perder nada da Central da Imaginação. Vem comigo. Me auxiliar para assuntos incríveis, fantásticos, extraordinários e todas as bobeiras do mundo, aqui no Central da Imaginação, tá? Pois foi o sonho que me trouxe aqui. O domingo era um dia bastante crítico na Globo. Afinal de contas, Silvio Santos dominava a faixa da tarde e da noite e conseguia afastar Plim Plim da liderança. No final de 87, a emissora começou a desenhar uma nova grade dominical para o ano seguinte, colocando nomes de peso como Gugu, que voltou pro SBT antes mesmo de estrear, e Xuxa. A loira já era um sucesso absoluto com o show, elevando a audiência e faturamento da casa. O programa também tinha um grande alcance com o público mais velho, que enviava muitas cartas pedindo para participar das brincadeiras. De olho nisso, a Globo ofereceu para Xuxa uma atração voltada para o público adolescente, no caso nas tardes de domingo. A atração seria baseada em um game show japonês, com uma pegada mais educativa que tinha como tema animais. Em uma entrevista para o jornal O Globo em março de 88, a loira comentou superficialmente sobre o projeto e inclusive revelou que o Boni havia enviado uma cópia desse programa para que ela assistisse em casa. Muitos foram os rumores de que a Xuxa não estaria nada interessada em fazer esse tipo de programa, mas ela fazia questão de desmentir. O problema na real era a agenda. A loira se dividia entre gravações de um programa diário, gravações de filme, álbum, comerciais, turnê, era muita coisa ao mesmo tempo. E a Globo, embora deixasse ela à vontade para fazer ou não o projeto, tinha uma certa urgência de já colocá-la no ar em abril de 88. E a Xuxa então definiu o seguinte: só faria o programa se a estreia fosse adiada para julho ou para o ano seguinte. E a emissora, claro, acatou o pedido. Meses depois, por volta de junho, ela gravou o piloto desse programa que acabou engavetado. E agora vem a cereja do bolo e eu espero que vocês estejam preparados. Ao que tudo indica, esse programa teria o mesmo formato do TV Animal do SBT. E como chegamos a essa conclusão? O TV Animal, como já diz o próprio nome, também era um game show que abordava questões ecológicas e o formato original também era japonês. Lembra que o Gugu quase estreou nas tardes da Globo? Em abril de 88 saiu uma nota no jornal O Globo sobre as novidades dos domingos da emissora. E em um trecho eles mencionam que ainda não veríamos o tal game show que seria do Gugu e passou para Xuxa. E adivinha quem estreou um programa com o mesmo formato meses depois no SBT? Sim, o Gugu. Vale lembrar que nos anos 90 a Angélica também apresentou esse programa e depois a Eliana. Muitas teorias, gente. Não sabemos qual seria o nome da versão global, se também seria TV Animal, se a Xuxa chegou a gravar alguma música tema para esse programa. Enfim, fica no ar. Em meio a isso tudo, teve a morte do Chacrinha, que ocupava as tardes de sábado da Rede Globo. A emissora encomendou uma pesquisa para saber quais eram as estrelas que tinham maior popularidade entre os jovens e, quem sabe, colocar uma nova atração naquele horário. E deu Xuxa novamente, seguida por Cláudia Raia. Aliás, diga-se de passagem, que foi a própria Cláudia Raia que revelou esse estudo muitos anos depois em uma entrevista. O fato é que a Globo estava cada vez mais certa que precisava de mais um programa para a rainha. Enquanto a Xuxa promovia aquelas clássicas excursões que fazia para a Disney, também aproveitava para estudar junto da sua empresária da época, Marlene, o que a TV estadunidense oferecia para as crianças. E adolescentes, no caso. E daí veio a inspiração, o programa Finders Keeper, que era exibido na Nickelodeon. Nele, duas equipes vasculhavam uma casa cenográfica para encontrar objetos perdidos. E assim começaram os trabalhos em cima da adaptação desse formato, que ganhou o nome de Bobiô Dançou. A Xuxa gravou o piloto da atração, mas no fim das contas, acabou desistindo da ideia de lançá-lo como um programa independente e quis incorporá-lo como um quadro do show da Xuxa. Foram meses e meses sem qualquer informação sobre esse projeto, até que no dia 3 de junho de 89 estreia Bobiô Dançou no show da Xuxa como um quadro fixo aos sábados. Inclusive, a primeira abertura foi ao ar com uma versão demo da música cantada pelo Paulo Massadas. Com 20 minutos de duração, o game ocupava 2 blocos, se dividindo em 3 etapas. Na primeira, as duas faziam pontos encontrando imagens escondidas em um quadro. Na segunda, buscavam objetos escondidos por uma casa de 2 andares com 8 cômodos, através de charadas dadas pela Xuxa, assim conseguindo prêmios para toda a equipe. Na última fase, a equipe tinha chance de resolver mais charadas, conquistando assim prêmios individuais. As equipes que participavam do game poderiam representar uma escola, um bairro ou até uma turma de amigos, desde que os integrantes fossem adolescentes.
Toda a disputa era assistida por uma plateia de 400 pessoas, composta pelas torcidas das equipes, que eram animadas pelas paquitas. Na época, a Xuxa mencionava em entrevistas que, a depender do desempenho do quadro, ele até poderia ocupar o sábado ou o domingo à tarde. E não demorou muito para que isso realmente acontecesse, tá? Em 9 de julho daquele mesmo ano, Bobeou Dançou foi transferido para as tardes de domingo, como uma atração independente, ganhando também mais 20 minutos de duração. Só que havia uma certa incerteza de que ele seguiria no ar, já que na semana da estreia, a assessora da rainha dizia que aquela atração era apenas para as férias. Para deixar o programa ainda mais atrativo para os adolescentes, no fim do game, uma atração musical se apresentava. A plateia invadia o palco e cantavam e dançavam junto com o artista ou banda. Algumas vezes, a própria Xuxa foi a atração. O Bobeou Dançou ia ao ar geralmente por volta das 12:30 e teve 23 edições exibidas. Por conta de transmissões esportivas, chegou a ficar 3 semanas sem ir ao ar entre setembro e outubro. Nesse período de férias, algumas mudanças foram prometidas, só que nunca apareceram. Como disse, existia muita incerteza se a atração seguiria fixa na grade, e a imprensa chegou a especular que havia insatisfação da Globo com os índices de audiência. Porém, o fator determinante para o fim do programa foi o volume de trabalho de Xuxa naquele período. Com o Bobeou independente, ela passava 4 dias da semana gravando no Teatro Fênix. E ainda fazia shows no fim de semana, tá? Era o momento também onde ela dava os primeiros passos da carreira internacional e começava a viajar para promover o seu álbum em espanhol. Por isso, não só o fim do Bobeou Dançou foi decretado, como também qualquer outro novo projeto era vetado no ato. E olha que teve coisa, viu? Teve projeto escrito pelo Chico Anísio, pelo Silvio de Abreu, proposta de programa mensal, mas a Xuxa foi bem clara. Em 1990, só o show e ponto. A última edição foi ao ar no dia 31 de dezembro de 89, onde a Xuxa mencionou algumas vezes o Ano Novo, que era o último dia de 89. Mas sem dizer que também se tratava do último programa. O mais curioso é que, mesmo sendo um programa do auge do sucesso da Xuxa, há pouquíssimos registros dele pela internet. Até hoje só temos 2 edições completas no YouTube. E raríssimos trechos, fotos de gravações, não há quase nada disponível. Mas agora eu quero saber de você. Gostava do Bobeou Dançou? Foi em alguma gravação? Acham que ele teria vida longa se ele continuasse como um quadro do show da Xuxa? Deixa aqui nos comentários e bora estender essa conversa. E se você ainda não segue a gente, também estamos no Instagram, @central da Imaginacão. Beijinho, beijinho e até a próxima.